dia para todos que nos assistem nesta manhã. Louvado seja o Senhor Jesus por nos conceder mais um novo dia. E na graça e na fé, vamos para mais uma escola bíblica dominical. Oremos. Pai de amor, na tua presença estamos. Obrigada por nos conceder um novo amanhecer. Conceda graça e sabedoria a quem vai ministrar, ensinar o estudo. Nos abençoe neste momento, quando vamos ouvir a tua palavra, que sejamos renovados na esperança e na fé, em nome de Jesus. Amém. Passamos a leitura bíblica no Salmo 134. Palavra do Senhor para nós nesta manhã. Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor, nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor, que de Sião o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Que as bênçãos do nosso bondoso Deus esteja presente em todos os momentos da sua vida. Agora, ouçam um belo louvor e sejam fortalecidos na fé com mais um estudo bíblico. Uma excelente semana e fiquem na paz. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. pleno perdão.
perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no ouvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, Senhor, fiel a mim. Bom dia, irmãos. Que a paz, a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa manhã, onde nos reunimos para mais uma escola bíblica dominical. A revista que nós estamos estudando esse mês é essa revista de Daquê, com o tema Servindo ao Deus Vivo em Novidade de Vida. Nós já estudamos 6 lições e hoje nós vamos começar a nossa 7ª lição, que diz: a prática das boas obras. Nós vamos ter como base o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 20 a 22. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado e nosso Senhor, que nós mais uma vez nos reunimos como Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília, com o objetivo de aprendermos mais da palavra do Senhor, para estarmos cada dia mais preparados para a seara, Senhor Deus. Portanto, nós damos liberdade para que o Espírito Santo do Senhor haja através de nós, que nos dê conhecimento, que nos dê inteligência, que nos dê capacidade de entendermos o que o Senhor tem para nos falar essa manhã, através desse estudo, Senhor Deus. Nós temos certeza que o Senhor é conosco, porque nós temos desejo em nossos corações, de aprendermos mais para sermos mais úteis, para sermos vasos de honra no mundo espiritual e também, Senhor Deus, fazer diferença aqui no mundo secular onde nós estamos inseridos, porque nós sabemos que tem muitas pessoas precisando de pessoas preparadas e orientadas pelo Espírito Santo para saírem das trevas e virem para a luz, que é Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio de sermos capacitados dia a dia para servirmos melhor ao Senhor. É isso que eu peço e agradeço em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar a nossa aula. Nosso texto base, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 a 22, diz o seguinte: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata,
Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Nós queremos, nessa grande casa, que é a casa de Deus, que é o reino espiritual, no qual nós estamos inseridos, nós queremos ser utensílios para a honra do Senhor. Para isso nós temos que ser purificados. Amém, irmãos? Nós vamos nos santificando dia a dia para sermos usados por Deus como vasos, utensílios de honra. E vamos estudar um pouquinho sobre isso, como é que nós vamos conseguir nos sentir e sermos utensílios de honra na grande casa de Deus, que é o reino espiritual, o reino dos céus aqui na terra. Amém? Se Deus te perguntar, o que responderá? Aí aqui na revistinha diz assim: lendo o boletim antigo, encontrei este artigo de um autor desconhecido muito interessante. A pergunta é: se Deus te perguntar, o que responderá? Deus não vai te perguntar que carro você dirigia. Então nós temos pessoas, né, que são apaixonadas por carro, trocam de carro todo ano, sentem o maior orgulho de dirigir um carrão. Quando nós chegarmos na glória e Deus nos perguntar, Deus não vai querer saber qual carro que nós dirigíamos, mas Deus vai perguntar quantas pessoas necessitadas nós transportamos em nosso carro. Outra pergunta: Deus não vai te perguntar qual era o tamanho da sua casa. Tem gente que mora em mansões, casas com inúmeros cômodos, que para andar lá dentro às vezes tem que pedir até um mapa, né? Eles mesmos ficam meses, até anos, sem visitar algum cômodo da casa, porque é muito grande. Deus não vai perguntar qual o tamanho que era a sua casa, se pequena, média ou grande. Deus vai perguntar quantas pessoas você abrigou nela. E Deus também não vai te perguntar qual era o tamanho do seu closet, do seu armário, quantas roupas você tinha, quantidade de roupas que você tinha. Mas Deus vai te perguntar quantas pessoas você ajudou a vestir. Você dividiu, você vestiu, você ajudou no tempo do frio. As pessoas que você tirou do seu armário e passou e distribuiu as suas roupas. E Deus não vai te perguntar em qual bairro você morou aqui na terra. Tem gente que tem orgulho: eu moro no melhor bairro, tal. Mas Deus vai te perguntar o seguinte: como foi que você tratou seu vizinho? Olha aqui a cortesia, um em prol do outro, falando de Jesus para o vizinho, orando pelo vizinho, desejando a felicidade do vizinho, a prosperidade do vizinho, sendo cordial, sendo cooperativo. Então essas são as coisas que Deus vai nos perguntar. Deus não vai te perguntar qual bairro, qual carro, qual casa, como que era o seu armário. Deus vai perguntar qual a utilidade que você deu para essas coisas que Ele te permitiu ter enquanto você estava aqui na terra. Se Deus te perguntasse, o que você responderia para uma dessas perguntas? Fica aí para a gente responder, né? Precisamos aprender a compartilhar para suprir as necessidades das outras. A comunhão entre os cristãos deve contemplar também os bens materiais. Cristo nos alerta quanto à necessidade de vestir o nu, alimentar o faminto e visitar o preso. É o que nós vamos ver agora aqui em Mateus capítulo 25, versículos de 35 a 40, que diz: porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes.
preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então nós temos que pegar tudo o que nós temos, tudo que Deus nos permite ter enquanto nós estivermos aqui na terra, porque nós sabemos, irmãos, que quando nós morremos nós não levamos nada, nem nosso próprio corpo corruptível, que é esse corpo carnal, até isso fica, né? O que volta é a nossa alma, nosso espírito que volta para o Pai, de onde ele veio, para a origem. Então tudo que Deus nos permitiu ter foi para isso, ó, para que nós ajudássemos os necessitados. Esse teólogo, a W. Tozer, ele afirma: para se obter poder espiritual, não seja dono de coisa alguma. Vamos usufruir, sim, de tudo que Deus nos permite ter, mas não vamos tomar posse de nada, porque nada nos pertence. Nós somos apenas cuidador, né? Ele diz: não seja dono de coisa alguma. Isso não quer dizer que não possamos ter coisas, mas que devemos nos libertar de ser donos, de possuí-las. Se puder livrar-se disso, para que não tenha mais o sentido de posse sobre qualquer coisa, você sentirá uma grande liberdade em sua vida. Quando a gente desprende das coisas materiais, usufrui, mas sem se sentir dono, sem se sentir possuidor. Deus permitirá que você tenha o seu carro, seus negócios, sua profissão, sua posição, contanto que entenda que não é seu, em absoluto, mas dele. E você apenas trabalha para ele. Deus nos dá as ferramentas para que nós trabalhemos, para que nós sirvamos no reino espiritual. Aquilo que Deus nos dá, nós temos que usar em prol do irmão necessitado, em prol do reino. Amém, irmãos? Todos concordam com isso? A nossa confissão de fé de Westminster, lá no capítulo 16, inciso 3, ela diz, acho que esse aqui não é inciso 3, não, acho que é inciso 2, desculpe, viu? Tá errado aí. Capítulo 16, inciso 2, diz o seguinte: estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus, cujas feituras são criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. Então nós temos que ter boas obras, nós temos que trabalhar em prol dos menos favorecidos, dos necessitados. Sejam, irmãos, esses necessitados de bens materiais, bens espirituais. Amém? Nós temos que trabalhar. Deus nos capacita, Deus nos dá utensílios para que nós sejamos um utensílio também nas mãos dele, mas um utensílio de honra. Isso está lá na nossa confissão de fé de Westminster. Boas obras não são passaporte para se entrar no céu. Isso nós sabemos, né? Que a salvação é pela graça. Onde está escrito isso? Está escrito lá, foi escrito por Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie. Mas a fé sem obra, ela é morta. Então, nós somos salvos em Cristo Jesus, porque nós cremos, nós temos fé. Mas nós temos que fazer boas obras, nós temos que usar de tudo que Deus nos dá em prol dos irmãos mais necessitados, para sermos o quê? Utensílios de
honra aos olhos de Deus. Quando nós chegarmos na vida eterna, nós temos galardões. Amém? Lá em Efésios 2,10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vamos ser úteis, vamos praticar boas obras. Nosso primeiro tópico que nós vamos estudar hoje, que a revistinha nos colocou, é: na prática das boas obras, precisamos nos purificar para sermos utensílios de honra. Então nós precisamos o quê? Nos purificarmos, né? Para sermos utensílios de boas obras. Olha o que diz lá em 2 Timóteo 3, de 20 a 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra. Então, nós temos que nos purificar para sermos utensílio para honra, né? Santificados e útil ao seu possuidor, que é Deus, estando preparado para toda boa obra. Amém. Essa é a função nossa, que somos salvos em Cristo Jesus. Sermos purificados, sermos úteis a Deus. Olha Deus adornando, né? Um vaso de honra, um vaso sendo trabalhado, sendo preparado para ser, quando chega a visita na casa, ele ser aquele vaso que vai estar aparente, vai ser a primeira coisa que a visita vai ver, um vaso de honra. É isso que Deus quer que nós sejamos, um vaso de honra, adornado, preparado, bonito aos olhos de Deus. Lá em Romanos 6,3 diz o seguinte: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Deus quer que nós sejamos também justos, né? A revista diz o seguinte: qual o significado da palavra vaso? Vaso é um objeto próprio para conter substâncias líquidas ou sólidas. Vasos podem servir para ornamentação com plantas ou outros materiais atraentes e bonitos, ou para despejar dejetos. O vaso possui várias formas e modelo, mas o verdadeiro diferencial está na sua utilidade. Isto é, o que ele conterá no seu interior. Assim também a vida do cristão. O que conta mesmo é o que tem por dentro. Então, para nós sermos, não adianta nós sermos um vaso aparentemente bonito, mas inútil. O que tem dentro dele vai ser dejetos, vai ser outras coisas, nada de bacana, né? Nada de bonito aos olhos de Deus, né? Então vamos parar, vamos pensar, que tipo de vaso eu sou? O que Deus tem colocado dentro de mim? Para qual é a utilidade? Eu sou um vaso para qual tipo de utilidade? Amém? Nós queremos ser vasos de honra, né? Somos vasos para a honra quando buscamos aperfeiçoar nossa santidade. Paulo escreveu: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Isso está lá em 2 Coríntios 7,1. Aperfeiçoamos nossa santidade através da purificação. Essa iniciativa demanda um esforço nosso, pois o texto diz: se alguém a si mesmo purificar. O interesse de ser um vaso de honra, de ser um utensílio de honra, é nosso, é meu. Eu tenho que orar, tenho que pedir a Deus, tenho que ouvir a orientação do Espírito Santo para que Ele me ajude a me purificar. Porque o desejo de ser puro tem que partir de mim. O texto diz: se alguém a si mesmo se purificar, né?
Então aqui nós temos, ó, a fé e a obra. Uma complementa a outra. E aqui nós temos o segundo tópico que diz: na prática das boas obras precisamos ser santos e úteis. Santos, separados, salvos, escolhidos por Deus. Úteis, objetos de honra nas mãos de Deus. Se eu for um vaso, se eu for comparado a um vaso onde no seu interior se coloca as coisas boas e não dejetos, coisas inúteis. Amém, irmãos? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Mais uma vez lendo para a gente memorizar. Lá em Romanos 9, 20 e 24 diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um varro para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então é Paulo nos instruindo, nos ensinando que nós somos escolhidos porque Deus nos escolheu. Nós somos vasos de honra, utensílios de honra, porque Deus nos prepara, mas Deus quer que nós façamos a vontade dele. O que ele deseja que nós façamos. Saber, irmãos, o que Deus quer de nós é interesse nosso. É através da oração, da nossa conversa com Deus, do estudo bíblico, da nossa comunhão com Deus. Deus fala conosco, Deus nos mostra, Deus nos orienta. Deus coloca aquela pessoa que está ali na lida, que tem vontade de servir a Deus, tem vontade de ser um utensílio de honra. Deus vai colocar trabalho para ela. Ela vai ter pessoas para cuidar. Deus vai indicar pessoas, Deus vai indicar caminhos, Deus vai preparar e Deus vai mandar trabalho. Deus nos quer trabalhando. Deus quer quando Jesus voltar, Ele quer nos encontrar aonde? Na lida. Amém? Todos creem nisso? Todos pensam assim também? Vamos lá. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Nós temos que crer nisso, que Deus nos chamou para sermos santos, para sermos santificados dia a dia, para que dentro do nosso interior só tenha coisas boas guardadas, a palavra de Deus, o desejo de servir a Deus, o desejo de conhecer mais a Deus, o desejo de louvar a Deus. É disso que o nosso vaso tem que estar cheio, para nós sermos um utensílio de honra nas mãos do Senhor. Amém? Deixa eu continuar aqui abrindo a revistinha, que eu já estou acompanhando pela revista, porque é muita coisa para colocar no slide, porque a lição hoje é um pouco maior do que as outras. Lá em 2 Coríntios 7, 2, então já lemos. Tendo, pois, ó irmão, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Né? Quando a gente fala que temos que aperfeiçoar, né, nós temos que lembrar que a responsabilidade de tornar-se puro é de cada um. O cristão precisa eliminar de sua vida tudo o que o contamina, para ele ser aperfeiçoado e sendo santificado. E sendo santificado deve tornar-se útil
ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Devemos nos preocupar em fazer a vontade de Deus da forma que Ele estabeleceu, e não conforme a nossa própria vontade. Afinal, foi Ele quem nos preparou para sermos vasos de misericórdia. Por isso, devemos ser úteis ao nosso Criador. Na diversidade de vasos preparados pelo Senhor, percebemos que nem todos se mostram úteis. Mas Deus, na riqueza de sua graça, nos fez vasos de honra e deseja que nos tornemos úteis segundo os seus propósitos. Todos creem nisso? Nós que somos santos, separados por Deus, somos salvos em Cristo Jesus, temos fé, vivemos pela fé, nós somos vasos preparados para a boa obra. Não vamos esquecer disso em momento nenhum. A hora que você vê um irmão necessitado, lembre-se, é trabalho, é a lida, é isso que Deus está te mandando fazer nesse momento. E não precisa sair procurando o irmão, não, irmão. Deus vai mandando dia a dia. Por onde a gente vai passando, Deus vai nos mostrando o que temos que fazer, né? Onde é que nós temos que trabalhar, né? Seja, como eu já falei no começo, seja o irmão com necessidades materiais, seja o irmão com necessidades espirituais. Das duas formas, Deus nos deu ferramenta. Deus nos preparou, nós estamos prevenidos para ajudar qualquer outro. Tenho certeza que qualquer um de vocês tem um carro para transportar um necessitado, dar uma carona numa emergência, levar alguém para um hospital. Todos têm uma casa grande onde numa emergência pode abrigar um irmão ou outro, né? Todos têm roupa sobrando no guarda-roupa que nunca é vestido, que pode passar para um irmão, principalmente agora nessa época de frio, tem muita gente necessitando de cobertor, né? Isso tudo é boa obra. Comida, não nos falta alimento. Eu tenho certeza que é igual o azeite da viúva, né? Quanto mais a gente tira, mais ele enche. Quanto mais a gente tira, mais ele enche. Deus vai multiplicando quando o nosso coração, quando o nosso vaso está cheio de boa vontade, de desejo de fazer a obra do Senhor. Então, para que cumpramos a vontade do Senhor, como vasos purificados, santificados, úteis para toda boa obra, algumas atitudes se fazem necessárias, como se pode verificar no contexto do texto básico que nós estudamos, né? Que é 2 Coríntios, lá. Nós temos várias vezes, né? Então, nós sabemos, primeira coisa que nós temos que observar, nós temos que lembrar que nós temos fortalecimento na graça de Cristo Jesus. Então, na hora que nós formos para a obra, que nós formos para a lida, quando nós formos trabalhar, nós temos que lembrar disso, que nós fomos fortalecidos na graça de Cristo Jesus. E quando a gente fala de fortalecimento na graça de Cristo Jesus, deixa eu voltar aqui. Opa. Aqui, né? O autor da revista nos diz o seguinte: é a graça de Cristo que nos molda segundo a vontade do Senhor. Devemos aprender a viver cada vez mais sob sua graça. E também fala que nós temos que ter um engajamento no ministério cristão. Ele diz: é impossível tornar-se vaso de honra, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra, mantendo-se alheio ante a necessidade da obra do Senhor. Paulo desafiou Timóteo a participar, ensinando, lutando, trabalhando, perseverando e sendo fiel. Então, através do engajamento no ministério cristão, a gente vai ser um instrumento útil, né, nas mãos do Senhor. Também nós temos que ter firmeza diante dos falsos crentes, das falsas doutrinas. Olha essa Lídia Vasconcelos que diz, olha: nunca pensei que um dia eu começasse a sentir medo de gente que faz coisas terríveis usando o nome de Deus. Infelizmente, irmãos, a gente vê pessoas fazendo coisas terríveis, roubando, ludibriando, extorquindo,
usando da boa fé do cristão, de pessoas que vão às igrejas com necessidades de todo tipo, buscar a ajuda de Jesus Cristo e são enganadas, ludibriadas, e nós não fazemos nada. Infelizmente, nós temos medo de abrir a nossa boca e falar, olha, isso não se faz, do jeito que você está pregando é errado, Deus não se agrada dessa forma, não é dessa forma que Deus age, a gente não faz barganha com Deus, a gente não compra a bênção. Mas infelizmente a gente vê esses falsos crentes, ouve essas falsas doutrinas e nos acovardamos. Nós não enfrentamos, porque geralmente esses que praticam essas coisas são gigantes. Perto de nós que temos a boa intenção, que somos vasos cheios de coisas boas. Esses vasos cheios de dejetos são enormes, são gordos, são pesados, enquanto que nós somos cheios de boas intenções, cheios de vontade de fazer a coisa certa, de agradar a Deus. Infelizmente somos pequenos e cada vez menor, né? Então temos que abrir nossa boca. O autor diz o seguinte: a maneira de resistir à influência daqueles que deturpam as coisas de Deus, transformando vasos de honra em vasos de desonra, é firmando-se na palavra de Deus. Procurar apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo fala sobre o poder da palavra e nos habilita para a boa obra, lá em Efésios 3:16. Eu não coloquei o texto, né? Efésios 3:16 fala isso, que Paulo nos edifica para a boa obra, para a gente combater, né? Para resistir a esses falsos mestres, esses falsos crentes, a essas falsas doutrinas. Depois fala que nós também temos que buscar, nós temos que ir em busca da santificação. E a busca da santificação, ela só vem quando nós vamos em direção da cruz de Cristo. Somente Jesus, o caminho, a porta estreita, que é Jesus Cristo, é que nos leva para a santificação. Se nós fixarmos na direção da cruz, nós vamos ser santificados. Mas se nós começarmos a ir para todos quanto é lugar, indo atrás de vãs doutrinas, sendo enganados, nós não vamos nos santificar. Nós vamos ser ludibriados, ficar impuros, contaminados pelas coisas do mundo. Sobre a busca da santificação, o autor diz o seguinte: as paixões pecaminosas afastam o homem do propósito do Senhor. A santificação nos aproxima de Deus e nos torna úteis aos seus propósitos, preparando-nos para toda boa obra. Então, não vamos esquecer, irmãos, a santificação, ela só se dá quando nós focamos no caminho da cruz de Cristo. Amém? E é por aí que nós vamos chegar à santificação. Caso contrário, se nós desviarmos para a direita ou desviarmos para a esquerda, nós vamos só ficarmos impuros, porque o mundo nos contamina. E para encerrar a aula de hoje, eu quero falar que a gente tem que buscar também a maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, ela nos torna pessoas equilibradas e dotadas de autoridade para ensinar e corrigir, permitindo-nos assim ser operosos na causa do Senhor. Maturidade espiritual. Nós não temos mais que ser crentes tomando sopinha, leitinho. Nós temos que ter crentes comendo alimentos sólidos, né? Buscando trabalhar na obra em prol do irmão, sabendo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus nos prepara para toda e qualquer batalha, né? E segundo a Confissão de Fé de Westminster, vou ver se eu coloquei ela aqui, não coloquei também, deixa eu voltar aqui. Opa! A Confissão de Fé de Westminster, ela, como nós já lemos lá atrás, né? Vamos ler mais uma vez para a gente fixar. Deixa eu voltar lá nela.
A gente lê mais uma vez. Ó, ela diz assim: o poder. Esse aqui é o inciso 2. Eu vou ler para vocês agora a continuação. O inciso 3, não está aí. Eu só coloquei o 3, só o 2. Então, continuando, lá na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 16, e o inciso 3, complementação do que nós lemos no primeiro, diz o seguinte: o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. A fim de que sejam para isso habilitados, é necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo, para dobrar neles o querer e o perfazer, segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem, por isso, tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movido especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. Então, nós temos, geralmente, o desejo de fazermos boas obras, está dizendo aqui que não vem de nós, vem de Deus. Mas nós temos que ter esse desejo para que o Espírito Santo de Deus nos capacite, nos oriente e nos faça trabalhar com sucesso, que nos dê o melhor método, porque ele conhece o coração, a necessidade da pessoa para a qual nós estamos indo servir, né? Então, ele vai, através do Espírito Santo de Deus, ele vai colocar palavras sábias em nossas bocas, o que a pessoa precisa ouvir, tanto para acalmar a alma e também para aliviar as necessidades da carne, né? Porque se nós, quando ajudamos uma pessoa, o trabalho de Deus ele tem que ser completo. Amém? Se eu ajudar com bens materiais, eu tenho também que ajudar com bens espirituais. Amém, irmãos? E para terminar, a revista fala o seguinte: é oportuno também lembrar a severa acusação feita por Jesus contra os fariseus. Ele disse: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Isso está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 5. E ele fala também: na prática das boas obras, não podemos ser negligentes, mas também devemos conhecer bem quais são nossas motivações. Quais são nossas motivações para fazermos boas obras? Não é? É o que nós já aprendemos, né? Agradar a Deus, sermos utensílios úteis, de honras para Deus. Sermos um vaso cheio de coisas boas e não um vaso cheio de dejetos, né? Sermos um vaso de honra, né? Bonito por fora e recheado de coisas boas por dentro. Amém, irmãos? E a revista ainda, o autor da lição, ele ainda faz algumas perguntas para nós refletirmos. A primeira: sob a alegação de que as obras não salvam, você acha que há o risco de nos tornarmos negligentes quanto à prática das boas obras? Então, nós sabemos que nós somos salvos pela graça de Deus, né? Pela fé em Cristo Jesus. Você acha que isso nos torna negligentes quanto às boas obras? Vamos pensar, né? Será que eu estou sendo negligente? Não devemos. Nós sabemos que não devemos, né? Deus espera de nós que nós façamos boas obras. E a segunda pergunta é a seguinte: a sua igreja se mostra preparada para toda boa obra? Tem esse desejo dentro da igreja de servir, né? Em todas as áreas que o ser humano necessita? Amém? Isso é para a gente refletir. E a gente sabe que é necessário sermos úteis. Nós temos desejo em nossos corações de sermos úteis. Sabemos que se nós permitirmos ao Espírito Santo de Deus que nos ponha para trabalhar, serviço não vai faltar, né, irmãos? E também não vai faltar com o que ajudar o nosso próximo. Se for com bens materiais, nós vamos ter de sobra. Se for
com bens espirituais, o Espírito Santo de Deus nos capacita, né? Ele nos orienta. Então estamos preparados. Vamos sim para a lida, vamos praticar boas obras. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e que à noite possamos nos reunir de novo aqui nesse mesmo canal para o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Tenha um bom domingo. Fique na paz. Deus os abençoe.